Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Raul. Vou explicar o funcionamento da semana 3 de atividades. Clicou no link, vocês serão direcionados ao site, canto superior esquerdo, terceiro N, e nós vamos lá embaixo, PET 1, semana 3. Abre o nosso formulário de atividades, só digitar o nome completo. Data de realização. O assunto dessa semana é o artigo de opinião. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o artigo de opinião, mas o artigo de opinião é um texto em que ele vai apresentar a opinião do autor. O texto pode ser escrito em primeira pessoa, ou seja, pode aparecer a palavrinha eu ali dentro do texto. O artigo de opinião ele tem o objetivo de convencer o leitor sobre um determinado assunto. E esse assunto que está sendo abordado dentro dele é um assunto atual, que diz respeito àquele momento que o autor está vivendo. Ele vai escrever, falar e tentar convencer o leitor sobre algo que está acontecendo naquele momento. Ok? Por isso que ele difere um pouquinho, ele é bem semelhante à redação dissertativa argumentativa, que é aquela cobrada no Enem, mas ele difere justamente nessa parte, porque esse texto ele permite o uso da primeira pessoa, enquanto que na redação do Enem já não é permitido, ok? Faz o uso da variante formal da língua portuguesa, então é muito importante que vocês prestem atenção nisso, tá ok? Vou ler o textinho aqui pra gente e as perguntas para poder explicar. Leia o texto abaixo e responda ao que se pede. A natureza já não se defende, vinga-se. Jancir Venturi. Um dos maiores paradoxos atuais da humanidade é zelarmos tanto pela saúde e bem-estar de nossos filhos e pouco nos importamos com a qualidade de vida daqui a 30 ou 50 anos. A terra não nos pertence, ela foi emprestada de nossos filhos, advertiu um cacique indígena americano. Há mais de um século, ademais, torna-se insensato e irônico. Nós, humanos, que nos proclamamos inteligentes, somos os únicos a promover o desequilíbrio natural. Existe uma relação direta entre as agressões ao meio ambiente e aos cataclismos provocados pela natureza injuriada, conforme estimativa da Organização das Nações Unidas, a ONU. O aquecimento global tem provocado a cada ano 150 mil mortes e prejuízos de 70 bilhões de dólares. Em relação a 2005, a ONU também catalogou 360 desastres ambientais, dos quais 259 foram creditados à elevação da temperatura na Terra. O agravamento foi de 20% sobre o ano anterior. A Mãe Natureza é, a um só tempo, primitiva e nobre ao agir, agradecida com quem trata bem, além de ser espontaneamente dadivosa, bela e vivificante. Porém, pedagógica, ou sabe ser vingativa aos 6,5 bilhões de terráqueos. Se alterarem o equilíbrio natural, eu os arruino, diria ela. A sobrevivência de toda a humanidade está em perigo. É momento de sermos lúcidos, de reconhecer que chegamos ao limite do irreversível e do irreparável. Adverte o comunicado de Paris assinado por representantes de 40 países reunidos em fevereiro deste ano. Não há mais o benefício da dúvida. O ser humano é o principal indutor do efeito estufa de furacões, tufões, secas, inundações e incêndios. De fato, a Terra lança gritos agônicos por meio dos quais clama por uma atitude não apenas compassiva, mas também proativa. Não basta que haja uma consequência ambiental. Não basta condoer-se com a morte dos ursos polares. Bem da verdade, o planeta A bem da verdade, o planeta será salvo, não apenas pelos governos ou ONGs, nem pela nossa compaixão, mas pelas ações concretas de cada ser humano. É preciso agir. Mesmo fazendo pouco, como o fabulativo beija-flor, era verão e o fogo crepitava feroz na floresta. Sobressaltados, os animais se dividiram. Alguns fugiram para o grande rio que permeava a floresta, outros se puseram a debelar o incêndio. Um beija-flor, nas suas idas e vindas, apanhava uma minúscula porção de água e arremessava sobre as chamas. O obeso elefante, mergulhado no rio para proteger-se do fogo, perguntou ao beija-flor: Meu pequeno pássaro, o que fazes? Não vês que nada serve à tua ajuda? Sim, respondeu o beija-flor,
mas o importante para mim é que eu estou fazendo a minha parte. Então, esse é o texto, o artigo de opinião, né? O autor ele tem um posicionamento em relação à natureza e é isso que a gente precisa evidenciar para poder entender o texto. Número 1. Identifique no texto lido as características presentes nele que o classifica como um artigo de opinião. Então, dentro desse texto, quais são as características que fazem com que vocês saibam que esse texto é um texto, é um artigo de opinião? Só vocês pegarem as características as quais eu falei. 2. O objetivo do texto é explicitar a opinião do autor sobre a natureza e os desastres naturais. Identifique e anote abaixo pelo menos um trecho que nos permite saber a opinião do autor. Então, qual é a opinião do autor em relação à natureza e os desastres naturais? Qual é a relação que isso tem dentro do texto? Depois nós temos a charge, aquecimento global, aí nós temos um pinguim em cima de um iceberg com um ventilador, né? Significa que o planeta está muito quente. Ele está tentando se resfriar, porque os pinguins, eles são de ambientes mais frios. O tema tratado na charge é semelhante ao que é tratado no artigo de opinião, justifique utilizando trechos do texto de Jacir Venturi. Então vocês vão relacionar a charge com o texto lá em cima. 4. Escreva pelo menos 3 atitudes que podemos ter no nosso dia a dia para diminuir o aquecimento global. Então vocês vão colocar 3 atitudes aí, listar para mim e falar como que a gente pode diminuir esse aquecimento global do nosso planeta. Ok, pessoal? Qualquer dúvida é só vocês me chamarem, eu estou no grupo de WhatsApp. Um abraço e até mais.